Olá, meninos! Passando aqui agora para a gente terminar o nosso conteúdo das nossas lives, que infelizmente eu fiquei impossibilitada de dar. Nós estávamos nos artistas do modernismo latino-americano e a gente já tinha visto a Frida Kahlo e nós tínhamos visto o marido dela, Diogo Rivera. Esse eu já tinha falado para vocês, nós já sabemos de quem foi os dois. Nós paramos no Fernando Botero. E aí a gente vai ver agora, eu vou ver se eu divido essa aula em dois blocos, para não ficar muito cansativo. Então a gente vai terminar com os artistas latinos e depois eu dou sequência ao resto do conteúdo. Ele é da cidade de Medellín, na Colômbia. Botero nasceu em 1932, é pintor e escultor. É um artista figurativista colombiano, cujo estilo é chamado por alguns de boterismo, o que lhe dá uma identidade inconfundível. Suas obras destacam-se sobretudo por figuras rotundas, ou seja, gordinhas, o que pode sugerir a estaticidade da humanidade. Percebe-se a sua escultura como uma crítica social, especialmente no que diz respeito à ganância do ser humano. É caracterizado como um artista bastante politizado, sobretudo por sua preocupação com a violência na América Latina. Essa preocupação é refletida em suas obras. Então, o cara é fenomenal, gente. Vocês já conhecem as obras dele, né? Porque as obras dele são muito famosas, porque ele faz muita releitura, a releitura da Mona Lisa, a releitura da infanta espanhola, aqui da família Arnolfini. Aqui eu coloquei a imagem original, tá? Que é de Jean Van Eyck, Renascimento, e aqui do lado a releitura que ele fez do casal Arnolfini. Então, a obra do Botero se assemelha muito à obra do Gustavo Rosa, do nosso artista Gustavo Rosa, que também faz as pessoas rotundas, as pessoas cheinhas, tá? Bom, aí são as esculturas. Ele não faz só pintura, ele também faz esculturas. Então aqui nós temos uma imagem quest, se eu não me engano isso aqui é em Buenos Aires. Essa daqui é a mesma escultura, ela de bundinha, né, de costa, e de frente, isso aqui é em Cartagena das Índias, na Colômbia. Isso aqui é um pássaro numa praça da Colômbia, acho que de Medellín, se eu não me engano. Mas tudo dele é assim, tanto a obra quanto as pinturas, quanto as esculturas, tá bom? Aqui que bonitinho, gente. Eu acho assim, eu gosto muito é uma outra releitura aqui da Mona Lisa, ó. Ele é muito caprichoso, ele faz, mas ele coloca uma caricatura nas pessoas, né? E ele se esmera no jeito, no tratado da textura da obra dele. Tá? Aqui, esse aqui é ele, novamente aqui. E ele tem assim, fases, né? O circo, o cabaré, retratos, releituras, e a obra dele se divide dessa forma. Agora a gente vai ver os demais artistas contemporâneos fora da América Latina. Andy Warhol, que a gente já viu lá nas vanguardas. Então, Andy Warhol, famoso pela releitura das sopas Campi. São 32 quadrinhos de latinhas de sopa, cada uma de um tipo diferente, e pela serigrafia de grandes personagens de Hollywood. Então, Andy Warhol, artista da pop art. Roy Lichtenstein, que a gente também já viu, o que ele faz? Ele vai colocar a história em quadrinho dentro da obra dele. O Jasper Johnson, que é ele até hoje é vivo, né? A gente também já viu. Ele vai pintar, as obras dele mais famosas são essas bandeiras americanas sobrepostas, isso é uma obra só, e ele faz na perspectiva, ele faz no sombreamento, ele consegue fazer essa sobreposição da bandeira dos Estados Unidos, lembrando que tem 50 estrelinhas, aí, uma para cada estado. O Basquiat, que também a gente já viu, já falou sobre ele, aquela obra meio de louco. Ele foi um dos primeiros grafiteiros dos Estados Unidos. A gente está no final da década de 50, tá, gente? Então, essa coisa meio de loucura dele. Ele morreu com 27 anos de overdose. Então, Basquiat também um representante da pop art. Edvard Hopper,
que é aquele cara que, inclusive, fizeram um filme com essas obras dele, né? Eu esqueci o nome do filme, mas é um filme bem interessante. Eles pegam as obras dele e colocam igual com Amor Van Gogh, mais ou menos nesse mesmo estilo. E o Edvard Hopper, também americano, Eduardo Hopper, tá? Que a gente também já viu, e o Pollock, que é o neo-expressionista ou o abstracionismo geométrico, né, que diz que a obra dele é uma obra por gotejamento, tá? Por gotejamento. Ele vaza a tinta em cima da tela. Então, assim, são pessoas do final da década de 50 do século 20, já dentro desse movimento chamado de pop art. Aí agora a gente vem mais para a nossa atualidade com o Jeff Koons. Já falei para vocês do Jeff Koons também, e ele também, as obras dele são tudo assim, megalo grandiosas. Aí esse daqui é a aranha, que representa a maternidade, a mãe, fica na frente de um Guggenheim de Bilbao, e o cachorrinho, que se eu não me engano é Pupi, Pupi o nome desse cachorrinho, que é uma estrutura toda de ferro montada por ele, e os jardineiros vão colocando as flores durante o ano inteiro, inclusive no inverno. Esses cachorrinhos aqui, que parece bolinha de aniversário também dele, mas isso é tudo metal, são as obras mais peculiares dele, sabe? Então ele faz assim, flores, ele faz cachorrinhos, espada, igual tem no festa de aniversário, ele faz esculturas fazendo uma releitura desse tipo de ornamento. Mas, assim, os dois mais famosos é o cachorrinho, Pupi e a aranha do Guggenheim de Bilbao. Aí nós vamos para Marina Abramovic. Ela é russa, ele é americano. E o mais importante, o mais interessante da Marina é essa performance que ela fez. A Marina, ela ficou acho que 8 horas no MoMA, sentado nessa cadeira. A gente chegava na frente dela, sentava, ela não falava nada, mal piscava os olhos e você podia falar o que você quisesse ali. Aí essa cena que eu estou colocando aqui, ó, é a cena do ex-marido dela, que tinha 22 anos que eles tinham se separados, e ele vai nessa exposição dela no MoMA, e ele senta na frente dela e ela não se aguenta, e aí ela tem que pegar na mão dele, mas ela não, continuou sem falar nada, tá? Então a Marina Abramovic, ela é uma artista de performance, tá? Bom, Ai Weiwei, eu não sei falar esse nome, acho que é Ai Weiwei. Ele é um chinês e ele trabalha muito com a biodiversidade. Então ele pega, por exemplo, troncos de árvores, sementes, bicicletas. Isso aqui é uma instalação, ó, isso aqui é uma escultura, isso aqui aí ele ainda vai fazer uma escultura, uma instalação com esses grãos, que são grãos de girassol. É esse japonesinho aqui, japonês não, é chinês aqui, e ele faz esse tipo de obra que vocês estão vendo, instalações e obras de reaproveitamento daquilo que a natureza deu. Então, por exemplo, ele veio aqui na Amazônia e tinha umas árvores imensas, enormes, da floresta, que tinham pegaram fogo, né, o raio pegou, ele engessou a árvore todinha e reaproveitou isso daí para fazer esculturas. Mas também é um cara, gente, que pode cair no Enem, porque é um cara bem contemporâneo, tá? Ela também, e o Jeff Koons também, tá? Jeff Koons, assim, ele já foi casado com aquela Titiolina lá, que é uma atriz pornô italiana, que é deputada federal. Então eles têm assim, ele tem umas esculturas muito exóticas e tal, mas a obra principal dele é essa que vocês estão vendo. A Marina Abramovic, vocês vão lembrá-la pela performance dela, tá? Ela gosta de interagir com o público, ela pinta também algumas coisas, mas ela é mais performática, de fazer acontecer e ela participar. E o Ai Weiwei, eu não sei falar, gente, Ai Weiwei, que vai trabalhar com matéria orgânica, tá? Bom, vamos lá. Passando para frente, deixa eu fechar uma coisinha que está aberta aqui.
Vamos lá. Passando para frente, nós temos o Tunga brasileiríssimo, já falecido, morreu, acho que um câncer no pulmão, na garganta. Já falei dele também para vocês, mostrando essa obra aqui dele que ele expôs no Museu do Louvre. Essa daqui, que parece um monte de rede com peixes dentro, está no Museu do Iotim, tá? E aí agora a gente vai passar para os escultores contemporâneos. Esses que eu coloquei para vocês são porque me veio assim um estalo de colocar, porque quem sabe, né? Os escultores contemporâneos, nós vamos para o naturalizado brasileiro Franz Krasberg. Escultor, pintor, gravador e fotógrafo, autor de obras que têm como característica a exploração de elementos da natureza, destaca-se pelo seu ativismo ecológico, que associa arte e defesa do meio ambiente, igual o chinês que eu mostrei ali atrás. Nascido na Polônia, Krasberg formou-se em engenharia e artes pela Universidade de Leningrado e naturalizou-se brasileiro. Ele morreu em 2017. Eu senti muito porque ele era um ativista, um ambientalista, assim, tudo que ele fazia era de resgate ou de coisas que ele pegava na natureza ou fazendo uma releitura da natureza. Aqui em Vitória, gente, eu não sei se ainda existe, mas na rodoviária de Vitória, logo assim na entrada, né, que a gente chega, quando você chega por Vitória, tinha uma escultura dele, era um tronco de árvore que ele esculpiu todinho, fazendo um trançado. Eu não sei onde foi parar aquela escultura, tomara que ainda esteja lá. Então ele faz esse tipo de coisa, estão vendo? Ó? Ele aproveita cipós, ó, ele não gostava que o chamassem de artista plástico, dizia que ele era militante ecológico. Então, ó, cipós, isso aqui são troncos que pegaram fogo e ele vai restaurando tudo isso. Então, a obra dele, olha como é que ele faz o pelutiz aqui da casa. Só com troncos de árvores restauradas. Restaurada, que eu digo assim, ele se apropriou delas porque foram queimadas ou foram cortadas e ele esculpe, transforma isso em escultura e transforma numa obra de arte, apesar dele não gostar de ser chamado de artista plástico, tá? Então, ó, Franz Krasberg não era brasileiro, mas se naturalizou brasileiro. Aí Franz Weismann, acho que é assim que fala, foi um escultor brasileiro nascido na Áustria, imigrou para o Brasil com 11 anos de idade, é uma das principais referências brasileiras na escultura. A obra dele lembra muito a obra de Tomiotaki e obra também de... Ai, gente, tem um outro escultor, acho que eu vou falar nele mais para frente. Então, essas obras meio geométricas, essa coisa bem contemporânea, tá? Então, o Tomiotaki e o Franz Weismann, as obras são bem parecidas. Diferente de Lygia Clark, que eu não sei se vocês estão lembrando, a Lygia Clark, as esculturas delas eram dobráveis, tá bom? Amilcar de Castro, ó. A obra dele é muito parecida também com a de Amilcar de Castro, que é muito parecido com a de Tomiotaki. Foi um escultor, artista plástico e designer brasileiro, frequentou a escola de Guinardi, que a gente já estudou, Guinardi, entre 44 e 50, onde estudou desenho com Alberto Guinardi e escultura figurativa. Por isso, ó, tá explicado. Estudou escultura com o Franz Weismann. Então, por isso que tem esse quê do outro na escultura dele. Morreu em 2002. Então, gente, ó, isso daqui fica na frente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele praticamente viveu em Minas. Vocês estão vendo que aqui tem o triângulo da bandeira e todo o governador, prefeito, todas as pessoas que são eleitas em Minas, antes para tomar posse, elas entram por aqui, por esse pórtico aqui, tá? Aqui também, ó, escultura dele. Esse aqui eu não sei onde que fica. Essa aqui, se não me engano, é no Rio de Janeiro. Mas é só para vocês saberem. Amilcar de Castro, escultor brasileiro. Tá bom? Agora nós vamos com um cara interessantíssimo. Alexander Calder. O Elias amava. Eu acho que Elias já fez até trabalho com vocês no primeiro e segundo ano, usando os móveis do Alexandre Calder. Também conhecido por Sandy Calder, foi um escultor e pintor estadunidense, famoso por seus móveis. Ele foi famoso por esculturas de grande porte e ele produziu numerosas figuras de arame,
nomeadamente para circos em miniatura. Calder ocupa lugar especial entre os escultores modernos. Então, por favor, não esqueçam de Alexander Calder para o Enem de vocês, porque ele é considerado um dos escultores mais especiais do modernismo, da escultura moderna. Criador dos estables, sólidas esculturas fixas e com móveis, placas de discos metálicos unidos entre si por fios que se agitam, tocado pelo vento, assumindo formas mais imprevisíveis na sua arte. No dizer de Marcel Duchamp, é a sublimação de uma árvore ao vento. Então, a escultura dele nada mais é do que uma sublimação de uma árvore ao vento. O Calder morreu em 76, tá, gente? Então, vamos lá. Esse daqui são os móveis do Calder. Eu acho que agora, vendo as imagens, talvez vocês relembram as aulas do Elias, onde ele usava o Alexandre Calder para explicar algumas coisas lá da física, né? Então, assim, são obras interessantes porque ele consegue dar equilíbrio. Então, ele, por exemplo, esse móvel aqui inteirinho, ele está pendurado por aqui, ó. Então, ele vai colocando essas formas de acordo com que ela se equilibra, tá? Aqui, ó, mesma coisa. E aqui também. Aqui a gente percebe, né, que o peso maior tá aqui para dar equilíbrio pro lado de cá. Então, gente, Alexandre Calder, escultor contemporâneo, um dos principais da contemporaneidade, tá bom? Agora o Moritz Cornelis Escher. Esse camarada, ele é fantástico. Ele morreu mais ou menos na mesma época do Calder, mas esse camarada, gente, ele foi um artista gráfico fenomenal. Foi um artista gráfico holandês, conhecido pelas suas xilogravuras, litogravuras e meios tom. Xilo é feito na madeira, litogravura é feito na pedra. Então você esculpe a pedra, você esculpe a madeira e faz os moldes ali. A pedra e a madeira vão servir de matriz. Tendem a representar construções impossíveis. Gente, vocês vão ficar... Acho que talvez vocês até conheçam. Preenchimento regular do plano, explorações do infinito e as metamorfoses, padrões geométricos entrecruzados que se formam gradualmente para formas complementares diferentes. É como se ele pegasse um peixe e transformasse num passarinho. Vocês vão ver depois. Ele também era conhecido pela execução de transformações geométricas, isometria. Iso são duas, tá? Metria, formas. Então, são duas formas que ele vai transformando nas suas obras. Olha que coisa fantástica, gente. Aqui, ó, ele se reproduz, ele se desenha, ele tá com esse globo na mão, e ele se desenha dentro do globo em perspectiva. Aqui também, ó, isso aqui é uma galeria de um museu, onde a pessoa está olhando e está sendo deformada pelos espelhos, pelo reflexo do espelho. Aqui, gente, se vocês observarem, ó, o lagarto sobe na escada, o homem sobe na escada, a escada não tem fim, a mulher que desce, é um emaranhado de sobe e desce, que você não sabe onde começa, onde termina. Essa coluna que segura aqui, essa escada, ao mesmo tempo que ela sobe, ela está descendo, ela está de cabeça para baixo, ela é parte desse arco, ó. A mulher vai descendo a escada, mas se você olha por outro ângulo, isso daqui é um arco. Então ele é um mestre do ilusionismo, tá? Tem uma parte também que a gente não estudou chamada op art, que é onde se usa as formas geométricas para enganar o seu olho. Aqui também, gente, olha isso aqui, ó. É uma água que cai, mas que ao mesmo tempo ela sobe e volta para cá, ó. Olha só, a água cai, passa no moinho, vai para lá, vem para cá, e aí você não sabe onde ela está subindo, onde ela está descendo. Igual a esses pés aqui, ó, das torres, você não sabe se ela realmente passa de um lado para outro, ou se ela é interrompida. Então, tudo dele é assim. Eu sou apaixonada por isso aqui, ó. A obra dele que eu sou mais apaixonada é uma mão que desenha outra mão. E esse olho aqui também, que é perfeito, né, gente? Com a caveira, que é o olho vendo a caveira do outro lado. Agora, isso daqui, ó, que é a isometria dele. Olha só que ele vai fazendo um peixe, mas ao mesmo tempo que você vê o peixe, você vê o pássaro, ó. Aqui também, ó.
Aqui o peixe já vai se transformando num inseto, ó. Mas o peixe não perde a forma, que se você olhar aqui, ó, você ainda vê a forma do peixe que vai se dissolvendo até chegar aqui na colmeia. Então você não sabe se você olha da colmeia para o peixe ou se você olha do peixe para a colmeia. Aqui também, ó, ele consegue fazer um peixe entrelaçado dentro do outro peixe. Gente, esse homem é fantástico. E olha aqui, ó, os bichinhos, no meio dos bichinhos, com essas formas meia de oníricas, né? Essas coisas meio que inexistentes, mas olha só que como com o desenho de uma coisa ele já vai fazendo a outra, é um quebra-cabeça. Então o Escher, para mim, ele é assim fantástico na coisa do desenho, gente. Muito, muito bom as coisas dele. Olha isso daqui. É o peixe que vai sofrendo uma metamorfose até se transformar no pássaro. Esses lagartos aqui também, ó, ao mesmo tempo que ele está vindo, encontrando com outro, está indo e está formando outro desenho. Isso para mim é sensacional. Então esse é o Escher. Então vocês não vão esquecer, escultura Alexandre Calder, e no desenho metafísico, metafórico, de metamorfose, o Moritz Escher, tá? Bom, agora a gente vai para os grandes arquitetos. Nós vamos começar com Santiago Calatrava, que é polêmico, ousado e dono de um estilo próprio e inconfundível, que alguns rotulam de neoestruturalista. O Calatrava foi quem fez o Museu do Amanhã aqui do Rio de Janeiro, tá? Ele é espanhol, Santiago Calatrava mistura magistralmente a modernidade do aço e do vidro com forma de inspiração orgânica que lembra esqueletos, asas de pássaro em movimento. Não raro, as obras de Santiago Calatrava apresentam intrigadas articulações, hastes e cabos, proporcionando um movimento ao conjunto arquitetônico, muitas vezes no sentido literal da palavra. É mais ou menos para nós o Niemeyer, tá? Ele gosta de inovar e ele usa essas formas arredondadas. O Niemeyer também não usava linhas retas. Niemeyer usava linhas curvas o tempo inteiro. Então nós temos aqui, ó, o nosso Museu do Amanhã. Isso aqui é em Dubai, se eu não me engano, mas tudo dele é no mesmo estilo, sempre nesse estilo meio de esqueleto, meio de ossos. Então, lembrando, Santiago Calatrava, um dos maiores arquitetos contemporâneos. Frank Gehry, para mim, ele é fantástico, gente. Eu conheci isso aqui, a Casa Dançante, isso aqui fica em Praga. É muito legal, parece que você está vendo a casa se mexendo, tá? E ele é o autor dos Guggenheims, né? Frank Gehry, nascido, esse nome aí, é um arquiteto canadense com nacionalidade dos Estados Unidos, considerado desconstrutivista, ou seja, o que o Calatrava faz, que é o neoconstrutivismo, né? Ele é o desconstrutivista, ele tira a forma original das coisas e vai encaixando com formas arredondadas, formas assim esotéricas. Então Frank Gehry, ele mora ainda nos Estados Unidos, para mim também ele é fantástico, fora de série. Olha só, gente, olha isso aqui. Parece que ele pegou um monte de lata amassada e fez o teto dessa casa aí. E essa casa aqui, que é essa mesa, é um pedaço dessa daqui, olha como é que ele faz as janelas. Imagina colocar móvel dentro disso daqui, meio complicado, né? Então ele é um arquiteto desconstrutivista, que é muito mais difícil, tá? Bom, olha aqui os desenhos, gente. Olha como é que é o emaranhado, os rabiscos dos desenhos. Só ele para entender, né? Le Corbusier, que vocês conheceram na aula da Alessandra. Le Corbusier é lá da escola de Bauhaus. O nome dele é esse nome aí, mais conhecido pelo pseudônimo de Le Corbusier, que significa o corvo. Foi um arquiteto, urbanista, escultor e pintor de origem suíça e naturalizado francês. É considerado, juntamente com Oscar Niemeyer, um dos mais importantes arquitetos do século XX. Então, gente, lá no século XX nós temos Le Corbusier, da escola de Bauhaus, e nós temos o nosso Oscar Niemeyer. Não vamos esquecer disso, tá bom?
Então, os dois são considerados grandes arquitetos do século XX. Já esses dois aqui, Frank Gehry e o Calatrava, são os grandes arquitetos contemporâneos do século XXI, apesar de serem mais velhos. Foi um arquiteto urbanista, escultor e pintor de origem suíça, naturalizado francês, considerado com Oscar Niemeyer um dos mais importantes arquitetos do século XX, conhecido por ter sido o criador da Unité Habitat, não sei ler isso, conceito sobre o qual começou a trabalhar na década de 1920 na escola de Bauhaus, junto com o nosso artista abstracionista. Como é que é o nome dele? Kandinsky. Então, olha as casas de Le Corbusier, a Alessandra mostrou para vocês, ele que inventou o tal do pelotis, que é essa área aberta aqui de baixo. A casa vai ser sustentada só em cima dessas colunas, daqui para cima, e essas casas super modernas aqui, que são modernas até os dias de hoje. Sérgio Rodrigues também foi um arquiteto e designer brasileiro, ele morreu em 2014, junto com Joaquim Terreiro e José Giannini, foi o pioneiro a transformar o design brasileiro em design industrial e torná-lo conhecido mundialmente. Então, o que ele começou? Esse Giannini aqui, para vocês terem ideia, gente, ali onde é a pousada da praia, lá em cima, perto do Sacré-Cœur, era antigamente pousada da praia, hoje em dia acho que é uma casa de um cerimonial, ali onde tem o Pier de Iemanjá, aquela casa que fica lá em cima. Foi ele que fez. Ele é autodidata, o Zanini. Esse aqui não, tá? O Zanini, ele é autodidata e ele era um arquiteto. Ele só trabalhava com madeira. Foi o pioneiro a transformar o design brasileiro. Lembrando que esses três, mas a gente vai falar do Sérgio Rodrigues, ele foi assim, inovou em tudo. O móvel não é só a figura, a peça, não é só o material que essa peça é composta, e sim alguma coisa que tem dentro dela. É o espírito da peça, é o espírito brasileiro, é o móvel brasileiro. E olha, os móveis deles são esses daqui, que são usados até os dias de hoje, e todas essas cadeiras que vocês estão vendo aqui, modernésimas, foram criadas em 1950 por Sérgio Rodrigues. Essa poltrona aqui, gente, ó, para vocês terem ideia, uma peça dessa hoje, uma poltrona dessa deve valer uns 15 mil reais. Essas cadeiras aqui que vocês estão vendo, ó, em torno de 5 mil reais, 10 mil reais, tudo desse jeito. É claro, lógico, evidente que a Danúbio copia e vai vender por 900 reais. Mas as peças originais da fábrica deles são todas nessa escala aí, tá bom? Então, o que Sérgio Rodrigues faz? Ele vai revolucionar os móveis brasileiros, dando uma característica moderna e própria brasileira, tá? Roberto Bulamark, esse camarada que também vocês não podem esquecer dele pro Enem, tá? Foi um artista plástico brasileiro que morreu em 94, renomado internacionalmente ao exercer a profissão de paisagista. Então, ó, ele era arquiteto, ele era artista plástico, mas ele se especializou em paisagismo. Calçadão de Ipanema, de Copacabana, com aquelas voltinhas, Bulamark, tá? Além de paisagista, ele era pintor, desenhista, designer, escultor e cantor. Ele é responsável por ter introduzido o paisagismo modernista no Brasil, foi um dos primeiros paisagistas a utilizar plantas nativas brasileiras em seus projetos. Seu trabalho teve uma grande influência mundialmente no design de jardins tropical no século XX, sendo que jardins aquáticos foram um tema popular em suas obras. Foi um dos pioneiros a reivindicar a conservação das florestas tropicais no Brasil e organizou inúmeras expedições e excursões pelos biomas brasileiros, sendo responsável pela descoberta de novas espécies. Mais de 30 plantas levam seu nome. Então, gente, em função das queimadas que nós tivemos esse ano, quem sabe não cai alguma coisa no Enem em referência ao paisagismo de Roberto Bulamark, tá? Então, fixem nesse nomezinho aí. Aqui, gente, ó, Lagoa da Pampulha, por aqui afora tem a igrejinha da Pampulha, que tem os azulejos de Portinari, né? Aqui uma escultura dele, ele foi fantástico. E aqui o aterro do Flamengo, que esse paisagismo aqui foi todo feito por ele. Lembrando que essa água aqui vinha até cá embaixo, tá? E o mais importante nisso aqui tudo, o calçadão de Copacabana. Apesar de que ele copiou isso daí de um passo de uma praça lá em Portugal,
tá bom? Então vamos lá, continuando aqui com a nossa... Nós acho que agora nós já estamos acabando. Ah, que bom. E nós temos aqui, ó, Praça dos Cristais, que acho que é em Curitiba, Parque Boulevard em São Paulo. Aqui, ó, várias obras de paisagismo dele. Ele fazia muita casa, jardim de casa de gente abastada, né, gente com muito dinheiro. Uma das mais famosas, isso daqui, Residência Cavanelas, é um pessoal que tinha... Esse aqui é o pórtico de entrada, a casa fica aqui para dentro. Isso aqui é na Serra das Araras, que vai do Rio de Janeiro para São Paulo, na Serra, casa só de gente rica, de milionário, né? Bom, e aí nós temos, acho que para encerrar, o Oscar Niemeyer, tá? Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, morreu em 2012, com 100 e poucos anos, foi um arquiteto brasileiro, trabalhou até quase o dia da morte dele, considerado uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna. Niemeyer foi mais conhecido pelos projetos de edifícios cívicos para Brasília, uma cidade planejada que se tornou a capital do Brasil. Então, Niemeyer, Brasília, tá, gente? Sempre fazendo esse link. Bem como por sua colaboração no grupo de arquitetos indicado pelos Estados-membros da ONU, que projetaram a sede das Nações Unidas em Nova York. Então, nós temos 2 brasileiros em destaque lá na sede da ONU em Nova York. Portinari, com o painel Guerra e Paz, e Oscar Niemeyer, que ajudou a fazer os desenhos e os traçados daquele edifício. Sua exploração das possibilidades construtivas de concreto armado foi altamente influente na época, tal como a arquitetura no final do século XX e início do século XXI. Elogiado e criticado por ser um escultor de monumentos. Niemeyer foi um grande artista e um dos maiores arquitetos de sua geração por seus partidários. Ele elegeu que a sua arquitetura foi fortemente influenciada por Le Corbusier, mas em entrevista assegurou que isso não impediu que a sua arquitetura seguisse uma direção diferente do Le Corbusier. Por quê? Porque o Le Corbusier ele usava as coisas bem modernas também, mas ele não usava tanta linha curva como o Oscar Niemeyer. Então aqui, Catedral de Brasília, aqui a Praça dos Três Poderes e aqui o Museu do Olho, lá de Curitiba. Bom, então Oscar Niemeyer, nosso grande maior arquiteto. Aqui, ó, Praça da Apoteose, lá onde as escolas de samba desfilam, o Museu da Taça, lá em Niterói. Isso daqui, gente, não sei onde é, uma capelinha. Ah, não, isso aqui é o Monumento JK, lá em Brasília, aqui atrás tem o Memorial JK, aqui atrás tem Juscelino Kubitschek. Partido Comunista Francês, elaborado por ele, sede da ONU em Nova York, que essa parte aqui das bandeiras, ó, que é meia ovalada, meia arredondada, foi ele que projetou. E o prédio Copan, lá em São Paulo, que é um prédio que assim, um ponto turístico de São Paulo, vivem aí mais de 1.000 pessoas, tem mais de 1.000 apartamentos, e ele parece uma onda, tá? Ele não tem linhas retas, ele é todo curvadinho, curvadinho. Aqui também, ó, nós temos, essa aqui foi a última obra dele, se eu não me engano, não é aqui no Brasil, mas foi a última obra dele, aqui Brasília, aqui também Brasília. Aqui os desenhos dele, que são bem mais bonitos do que o desenho lá do arquiteto lá, que é do Guggenheim, né, que é mais bem feitinho, mas todos eles fazem isso, tá? Isso aí a gente chama de croquis. E aí acabou, e com isso eu me despeço de vocês, desejando para vocês um bom Enem, que vocês tenham muito sucesso e em qualquer tempo, em qualquer hora que vocês precisarem da tia Bazinha tá aqui. Tia Bazinha tá aqui para ajudar vocês naquilo que vocês precisarem, principalmente quem for fazer arquitetura, engenharia civil, design gráfico, essas coisas assim, precisando, eu tô aqui, tá, gente? Ó, grande beijo para vocês. Fiquem com Deus.